Apresentação: Patrick Mota Filho. Estamos de volta com o CBN Jornal da Manhã, hoje terça-feira, 28 de maio de 2024, entramos na última meia hora do seu noticiário local. Vamos falar um pouquinho sobre acidentes, mobilidade urbana. A gente começa com uma notícia no ramal do Paricatuba, em Iranduba. Um acidente envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus foi registrado. De acordo com a polícia, a caçamba tentava subir a ladeira e o motorista acabou perdendo o controle do veículo, né? E atrás vinha o micro-ônibus e o motorista não conseguiu desviar. Uma pessoa que estava na caçamba, mais o motorista do micro-ônibus foram levados para o hospital de Iranduba. E já o motorista da caçamba foi para a delegacia do município para ser ouvido. Os veículos envolvidos no acidente foram removidos do ramal e ninguém ficou ferido gravemente. 9 horas e 5 minutos. CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. E aí, Manuel, bom dia, boa terça-feira, tudo bem? Bom dia, Patrick, bom dia, Luiz, bom dia, senhores ouvintes da CBN, pela TV, pelo YouTube, pela rádio. É um prazer estar aqui com você. Então, Manuel, a gente acabou de trazer essa informação, né, sobre esse acidente que aconteceu ontem em Paricatuba, só para também ilustrar, né, o nosso assunto de hoje. A gente vai falar sobre acidentes em Manaus, né, são 851 acidentes de trânsito registrados em uma semana em Manaus, de acordo com os dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, né? É muito acidente, hein, Manuel? Poxa vida! Você sabe, Patrick, são 122 acidentes por dia, né? Uma semana de 18 a 24 de maio agora, né? Ou seja, é muito acidente, é muita ocorrência, é muita gente se machucando, é o exemplo da insegurança viária que nós convivemos em Manaus. Esses números são assustadores porque eles geram vítimas, eles geram sequelas muito grandes nas famílias, eles acabam com uma vida econômica de muito trabalhador, de muitas pessoas, eles plantam desesperança nas famílias. E isso, sabe, Patrick, mais a CBN está há 3 semanas batendo num assunto que é recorrente, que é constante, que é exatamente a insegurança viária em toda Manaus, a insegurança viária que está gerando isso nas pessoas, nos condutores, nos pedestres, nos usuários do transporte coletivo. Isso é muito ruim. São números que, eles tendem a se multiplicar. E o pior, viu, Patrick, esse agora de Iranduba, né? É mais um acidente na região metropolitana que muitas vezes eles não são computados, essas vítimas não são computadas, esses incidentes não entram naquela estatística. É por isso que esses números que são divulgados pelos órgãos, muitas vezes têm algumas ou muitas subnotificações. Isso quer dizer que não representa somente 851 acidentes, nem por semana, ou 122 acidentes por dia. Efetivamente, são muito mais. E isso é preocupante, viu, Patrick? Isso é preocupante, faz com que a gente tenha que refletir, tenha que clamar por uma campanha, por uma ação direta para que envolva todo mundo, Estado, município, comunidade, entidades, sindicatos, a comunidade, sindicatos de motoristas, de transportadores, o pessoal da carga, né? Você veja aí, foi um conflito esse de Iranduba, aquilo que normalmente não se dá, né? É o setor de cargas junto com o do transporte coletivo de pessoas, né? Isso é muito bom. Nós estamos acostumados, exatamente toda semana, todo dia, nós estamos acompanhando por todas as redes sociais. Acidente com motociclista, acidente com um pedestre, acidente com um idoso, né? Agora, quando nos toca esse alerta do transporte coletivo e da carga, também é um motivo de preocupação, Patrick. Agora, Manuel, para a gente tentar resolver esse problema, na verdade, amenizar, né, esse problema dos acidentes de trânsito, a gente tem aí, finalmente, né, a contragosto de alguns, a volta dos radares eletrônicos, né? Inclusive,
Lá no dia 10 de março, o prefeito Davi Almeida já havia anunciado, né, a implantação dos radares de velocidade. Isso iria acontecer em até um mês. Não aconteceu em até um mês, mas aí, estamos em maio, né, 2 meses depois, e nós temos aí a volta da fiscalização eletrônica, pelo menos no primeiro momento na Avenida do Turismo. Ainda não está em funcionamento, né, Manuel? Mas já foram instalados os radares em muitos pontos da Avenida do Turismo e a gente espera que nas próximas semanas eles já comecem a funcionar de fato, né? Isso traz uma ajuda, hein, Manuel? Olha, Patrick, isso traz uma luz no final do túnel, um alento. Por quê? Isso é uma mudança de chave. Isso é um patamar que nós estamos passando. Patrick, nós ficamos mais de 10 anos sem controle nenhum de velocidade nas nossas vias, sem controle nenhum nas interseções semaforizadas, sem controle nenhum nas faixas exclusivas, sem controle nenhum para monitorar aquilo que nós chamamos da imprudência, da ousadia dos maus motoristas, né? Ou seja, essas pessoas agiram dessa maneira, provocaram vítimas e o saldo foi muito grande. Patrick, você veja só, a gente sempre tem que ter números. A estatística, nós temos, nos últimos tempos, nós temos contado vítimas, nós temos contado o número de acidentes, né? A chegada dos controladores fixos de velocidade na zona urbana de Manaus é um alento dizer o seguinte: nós queremos destacar o bom motorista. Nós queremos priorizar a vida. Algumas pessoas estão chamando os corujinhas, esses controladores, como os alquimistas. Os alquimistas aqueles que transformavam o bronze, o ferro em ouro, em joia. Nós estamos, esses alquimistas, que são os radares eletrônicos, eles devem transformar pelo exemplo, pelo monitoramento, pelo ponto de referência, pela lembrança, transformar a morte em vida. Eu acho que esse é o ponto. Você veja, Patrick, é importante que a gente destaque que 7 pontos na estrada do turismo, que nós chamamos de... É uma rodovia estadual, a M450, que liga o bairro do Tarumã até a Ponta Negra, que tem em torno de quase 18 quilômetros, porque depois da nova obra que foi feito lá no anel viário metropolitano, houve um ajustamento em curvas, melhorou a trafegabilidade, melhorou a segurança, enfim, mas estava tendo uma falha pontual. Devido à imprudência de determinados motoristas, principalmente de cargas, eles estavam desenvolvendo uma velocidade nesse trecho que está bem sinalizado, ele foi urbanizado, foi bem iluminado, ele foi colocado defensas, ele foi colocado canteiro central, ele foi colocado parada de ônibus, ele foi colocado semáforo de pedestre, mas efetivamente nesses 18 quilômetros, os 60 quilômetros ele foi desrespeitado, né? Ou seja, e começou a gerar acidente. É um ponto também, Patrick, que sempre gera as pessoas. Tem uma moçada que gosta de desafiar a vida, desafiar as pessoas, desafiar as autoridades, que fazem pega lá nesse trecho, né? É um trecho extremamente já isolado para essa zona da cidade, onde, na realidade, as pessoas usam e abusam. Mas é importante, Patrick, dizer o seguinte: esses 7 pontos não são suficientes, porque isso equivale, nessa extensão de 18 quilômetros, em torno de 2,6 aparelhos, né? 2,6 quilômetros que tem um aparelho nesse trecho, né? Muita gente vai dizer, olha, mas vai funcionar 3 meses como inibidor, como é que vai funcionar isso? Eu acho que, antes de tudo, Patrick, eu acho que tem que ter alguns cuidados para que não caia na falta de credibilidade perante a população. Esse trecho tem que ser bem sinalizado. Ninguém está querendo fazer pegadinha, ninguém está querendo fazer indústria de multa, ninguém está querendo fazer com que nós façamos o seguinte: vamos fazer de conta que nós estamos controlando a velocidade nesse trecho. Naquele trecho que está bem sinalizado, está avisando, sinalização
horizontal, sinalização vertical e não em cima, vai dizendo aproximada a tantos quilômetros, já tem um controlador de velocidade. Hoje, o Waze, já qualquer aplicativo, o Google Maps, ele já informa isso à população, que onde existem controladores de velocidade. O mais importante é que esses aparelhos também, Patrick, eles estejam devidamente calibrados e aferidos pelo IPEM. O IPEM, que agora, Patrick, você noticiou hoje, flagrou 3 balanças no nosso aeroporto internacional que estavam desreguladas, ou seja, estava favorecendo as companhias, não estava favorecendo ao usuário. Né? O usuário é mais importante, as pessoas são mais importantes do que qualquer sistema, principalmente no trânsito, principalmente na mobilidade urbana. Então é importante que esses aparelhos eles sejam devidamente aferidos, calibrados pelo IPEM. Nas outras cidades, sabe o que acontece, Patrick? O órgão de gerência, ele publica o número da autorização do IPEM, porque na autorização do IPEM tem lá o laudo que foi feito, foi aferido a velocidade, não está dando nem para mais nem para menos, o aparelho está aferido e sendo aferido constantemente, usualmente, para que não tenha a desconfiança da fraude, a desconfiança da indústria da multa. Né? É importante isso. O segundo aspecto também, sabe, Patrick? Esses 7 pontos, vamos observar se as pessoas, nesses 3 meses, que acho até muito, viu, Patrick? Deveria ser menos, né? Que comece a valer para que a gente não funcione apenas depois de perder mais vidas nesse trecho da cidade. Seria um absurdo. Nós já aguardamos muito tempo, contando mais uma vítima, contando mais um lesionado, que a gente não vai querer fechar a porta depois que o ladrão entrar, depois de se fazer vítima. É importante que se monitore claramente, se oriente claramente a população de que é um trecho onde foi feito para 60 km por hora, uma velocidade excelente, e que esses 60 km por hora, na chuva, ele tem que ser reduzido, o veículo tem que estar devidamente em condições, o pneu em devidamente condições, a chuva tem que ser respeitada, a faixa de pedestre perante as escolas onde vai ter um controlador. É importante esses cuidados para que nós possamos alcançar o objetivo, que é baixar o número de vítimas fatais. Você sabe, Patrick, muitos especialistas afirmam que nesses últimos anos, no Brasil como um todo, né, muito mais de 8 anos até, né, algumas medidas que poderiam ter sido implantadas para aumentar esse número vertiginoso de vítimas fatais no trânsito. Né? Ou seja, e um desses fatores, todos os técnicos, todos os especialistas afirmam, a velocidade foi a pior e a principal vilã para gerar mortes nas vias urbanas, nas estradas estaduais, nas estradas vicinais, nas estradas federais. Ou seja, a velocidade, um carro misturado com a bebida, misturado com a imprudência, misturada com a falta de conservação no pavimento, misturada com a falta de manutenção no sistema viário, é uma dose aceitável e amigável e favorável a que se tenha acidente e que tenha vítimas. Ou seja, os radares são bem-vindos. Esse é um grande passo. A chave foi ligada. É um novo patamar para que a gente pare de contar com as vítimas fatais em nossa cidade. É isso, Manuel. Te agradeço pelo comentário de hoje. Um abraço para você e certamente voltaremos a falar sobre esses radares eletrônicos aqui no CBN Jornal da Manhã. Até a semana. Até a semana. Foi uma vitória da vida. Isso é que é mais importante. Bom, inclusive a gente tem aqui participação de ouvinte, né? O Stevenson mandando aqui no YouTube sobre prioridades aqui no Amazonas, né?
Tem mensagem aqui no WhatsApp também. O próprio Stevenson, inclusive, comentando sobre os acidentes de trânsito, né? Sempre em alta aqui em Manaus, falta fiscalização, campanhas educativas, ruas em péssimo estado, falta de noção de motoristas com carros e motos na contramão e motos sobre calçada. E dizendo que o último, inclusive, já foi normalizado. Não há quem saia para as vias de Manaus sem ver esse tipo de situação, né? De motos sobre calçada, de fato. A gente vê isso aí diariamente, né, Stevenson? Obrigado aí pela sua participação. E sobre a instalação dos radares, gente, os radares que já foram instalados na Avenida do Turismo, e somente na Avenida do Turismo até então, são 7 pontos, como o Manuel trouxe pra gente. 4 desses 7 já são no que o governo chama de rapidão, né? Então vai ser um